Olá, amigos, sejam muito bem-vindos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Anticristo, a besta que sobe do mar. O conteúdo desse vídeo foi retirado aqui do meu livro. Se você não conhece, convido você a conhecer e a adquirir o livro Apocalipse. E o conteúdo de hoje foi extraído especificamente a partir da página 83, onde eu vou tratar sobre os capítulos 13 e 14 de Apocalipse. Então, adquiram seu livro, entrem em contato comigo. Muito bem, algumas características dessa besta estão relatadas em Apocalipse 13, verso 1. Veja só. Ela tem 7 cabeças com nomes de blasfêmia. E sobre as cabeças, 10 chifres com uma coroa em cada um, totalizando 10 coroas. Então, o objetivo aqui é explicar o significado dessas cabeças da besta. E para isso eu recorro a Apocalipse 17, 9 e 10, porque os textos são... um complementa o outro. E ali no capítulo 17, o texto vai trazer a imagem de uma mulher que está sentada sobre essa besta. E trazendo a interpretação correta sobre essa mulher, ficará mais fácil de entendermos o significado dessas 7 cabeças, porque eu vou tratar especificamente das 7 cabeças nesse vídeo. E aqui nesse canal eu já apresentei a interpretação sobre essa mulher. Tem um vídeo aqui no canal, procure aí, eu vou deixar aqui no link da descrição. E a interpretação dessa mulher que está sentada, dessa grande prostituta, é Israel. Ela representa Israel e mais especificamente a cidade de Jerusalém, que representa Israel, correto? Então, a partir desse ponto, nós precisamos saber que essa mulher ela é contemporânea dessas 7 cabeças. Portanto, essas 7 cabeças precisam ser contemporâneas de Israel, contemporâneas dessa mulher. Veja só, Apocalipse 17, o que diz. As cabeças são 7 colinas ou montanhas, e também 7 reis. Então essas 7 cabeças, elas são representadas aqui na profecia como sendo 7 montanhas, 7 montes, e também 7 reis. Portanto, nós não podemos desassociar as montanhas dos reis, porque se o texto faz questão de dizer que elas estão interligadas, nós também precisamos interligá-las. O Antigo Testamento vai nos trazer uma interpretação sobre o significado de montanhas. Veja só. Jeremias 51, 24 e 25. Veja o que o texto vai dizer. Ele trata o Império Babilônico como montanha. Então, nesse texto, o Império Babilônico é chamado de montanha. Veja outro exemplo, agora em Daniel 2, 44 e 45. Aqui está falando sobre o império messiânico que despedaça a estátua. E esse império também é simbolizado por uma montanha. É uma pedra que é desassociada, que sai de uma montanha, rola, destrói a estátua e se torna uma montanha que cobre toda a terra. Esse é o reino milenial. Portanto, as montanhas são impérios e os reis, os governantes desses impérios. Então, as 7 cabeças da besta representam 7 impérios históricos. E veja só, Apocalipse 17, 10. João vai relatar que 5 desses impérios já haviam caído no período em que o Apocalipse foi escrito. Ou seja, em meados ali do ano 95 depois de Cristo. Quais são os 5 impérios que já haviam caído no tempo de João, no ano 95 depois de Cristo? O Império Egípcio,
assírio, babilônico, greco-macedônio e o medo-persa, não é? O medo-persa depois da Babilônia e o greco-macedônio. E todos esses impérios estão associados com Israel. Lembra que a grande Babilônia, a mulher precisa estar associada com esses impérios? Então esses grandes impérios, Egito, Israel foi escravo no Egito durante mais de 400 anos. A Síria deportou Israel para o exílio. Os três próximos impérios estão acoplados à visão que Daniel interpreta, Babilônia, Medo-Persa e Greco-Macedônio. Então esses são 5 impérios que já haviam caído. Um ainda existia no tempo de João. E qual era esse império? O Império Romano, que estava ali, inclusive foi o império responsável por levar João para a ilha de Patmos. E ele vai dizer também que o 7º império ainda não está, mas que ele virá. E quando vier, durará pouco tempo. E olha que interessante, Daniel 9:27 vai falar sobre a aliança que o anticristo fará com muitas nações, porque a besta é o anticristo. E essa 7ª cabeça é o império do anticristo. E veja que detalhes interessantes que Apocalipse continua nos trazendo. Agora no capítulo 13, verso 3. Ele diz que uma das cabeças dessa besta que acabamos de estudar aparenta ter sofrido um ferimento mortal, mas que esse ferimento é curado e que todos ficam maravilhados por esse motivo. Então lembre que eu falei que o anticristo fará uma aliança de 7 anos com muitas nações. Nessa aliança, no início dessa aliança, ele vem como aquele cavaleiro branco de Apocalipse 6, com uma falsa paz, trazendo uma esperança para a humanidade. Na metade dessa semana, o anticristo é morto. Por isso que Apocalipse 13 aqui vai dizer que ele tem um ferimento mortal, mas que será curado. O que representa essa cura? O anticristo ele ressuscitará. E essa cura deixará as pessoas maravilhadas, deixará as pessoas surpresas. Veja, Apocalipse 17:8. Ele vai dizer que a besta era, já não é, mas que tornará a ser. Então, ela era, porque, ou seja, o anticristo era, porque ele chegará com essa proposta de paz, Apocalipse 6, como um cavalo branco. Já não é, porque ele permanecerá um tempo morto. E tornará a ser, porque ele ressuscitará. E veja que ele completa com Apocalipse 13:3. Por esse motivo, todos ficarão maravilhados. Portanto, o 7º rei, ele precisa ser contemporâneo da grande tribulação. Porque as pessoas vão ficar maravilhadas e as pessoas têm memória curta. Portanto, as pessoas precisam contemplar essa morte, contemplar o império em ascensão, a morte e a ressurreição. Por isso elas dirão, quem é que pode guerrear contra a besta? Porque nem morto ele fica, ele permanece. E esse ato de afirmar paz está lá em 1 Tessalonicenses 5:3. Paulo diz assim: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Então, após esse período de paz do anticristo, sobrevirá uma destruição. Por quê? No segundo período dos 7 anos, o chamado aí propriamente de grande tribulação, Deus começará a derramar a sua ira sobre a terra. Então a destruição virá quando uma suposta paz for implantada por esse anticristo. Pois bem, então as 7 cabeças que eram o propósito desse vídeo são o Egito, o Império Egípcio, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônico, ou o Império Grego, o Império Romano e o Império do Anticristo. Muito bem, amigos, obrigado por ter acompanhado, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.